Olá, meus queridos. Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês todos da comunidade Gente Livre. Eu queria trazer para vocês uma mensagem nessa noite e estava procurando em alguma das minhas anotações aqui e eu achei algo que me chamou a atenção. Então, o Senhor tocou no meu coração e eu acredito que isso sirva de lição para nós e sirva para que a nossa fé venha a ser aumentada, tá? Então, nós vemos uma passagem muito linda na Bíblia Sagrada, porém ela nos traz uma reflexão que nos deixa atentos para o que está acontecendo nos dias atuais. Sim, nós sabemos do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então eu não preciso nem ler esse versículo, porque vocês sabem muito bem como aconteceu, como a história se segue, como a história caminha, como a história se desenvolve. E o que eu queria falar para vocês hoje é sobre o perigo da guerra ideológica, tá? Uma guerra que nós vivemos, a qual quase ninguém ensina sobre isso, e muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades, nós perdemos grandes bênçãos, nós perdemos muitas coisas por causa dessa guerra ideológica, né? Então assim, os samaritanos, eles não se falavam nem compactuavam com os judeus, tá? Os samaritanos, eles não tinham amizade com os judeus. Os judeus eram considerados o povo santíssimo de Deus, o povo escolhido. E de fato eram, mas nem por isso lhes dava chance ou alguma vantagem a mais sobre outras pessoas. O próprio Jesus falava isso. E o motivo, e um dos motivos, né, pelo qual isso acontecia era realmente a ideologia humana que gera uma guerra ideológica. Esse é o problema. Daí a gente, quando está vendo ali quando você vai entender sobre ideologias e sobre a guerra que pode se causar através dela, nós vemos o seguinte: cada um tem o seu lado, cada um tem o seu partido, cada um tem as suas convicções, cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de falar. E o senso comum geral, que eu acredito que a grande maioria esmagadora de pessoas, elas pensam a respeito disso, é que eu estou certo e o outro está errado. Mas nem sempre um está certo e o outro está errado. Abrindo um parêntese aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a ideologia binária. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a ideologia binária nos diz o seguinte, que sempre que eu estou certo, uma pessoa está errada. Ou ao contrário, sempre quando eu estou errado, uma pessoa automaticamente está certo. E nós não podemos seguir de forma nenhuma a ideologia binária, porque ela nos atrapalha, tá? A ideologia binária nos faz parar de pensar e apenas ter pensamentos. A ideologia binária nos faz sempre se colocar numa posição de quem sabe mais, de quem pode mais, de quem merece alguma coisa. Essa é a ideologia binária. Então, essa ideologia não nos favorece em nada, principalmente no relacionamento com Deus, tá? Então, fechando parêntese, tá bom? O partidarismo com seus fiéis que se auto-intitulavam na época pelo menos, né? Se auto-intitulavam de crentes, segundo a palavra de Deus, e a partir daí cada um procura o seu apoio particular na Bíblia, buscando versículos para fundamentalizar suas ideias. Eles colocam um fundamento nas suas ideias, tá? E todos os lados encontram sempre o que procuram na Bíblia. Sabe por quê?
Porque a Bíblia ela é rica em ideias divinas, em formas divinas, em modos de viver que libertam as pessoas. Então a Bíblia ela é riquíssima em argumentos. E cada vez que um lado quer procurar argumentos, quer procurar saídas, né, para o labirinto que está vivendo, ou cada vez que eles querem, de certa forma, criar alguma ideologia e eles forem buscar na Bíblia, eles encontrarão argumentos fortíssimos para que a sua ideologia venha ser colocada em prática, né? E eu queria chamar a atenção de vocês para aquela velha figura, né, que há anos nós vemos, nós escutamos, nós sabemos dela. É aquela figura do número 6 na nossa frente. Suponha que tem uma pessoa na sua frente e você escreve na frente dela o número 6. Automaticamente você está certo, você está corretíssimo. O número que está na sua frente é o número 6. Porém, a outra pessoa começa a discutir com você, dizendo que não é o número 6, dizendo que é o número 9. E uma grande discussão começa porque um quer estar certo e o outro quer estar errado. Lembram da ideologia binária que eu acabei de falar? Então, todas as vezes que você achar que você está certo, você deve parar e refletir para ver se talvez a outra pessoa também não esteja correta. Porque para você pode ser o número 6, mas a outra pessoa também está correta, ela está vendo o número 9. Isso não torna de vocês na ideologia, se fosse na ideologia binária, pensamento binário, você está certo e outra pessoa está errada, ainda que ela esteja vendo de forma correta, clara e eficaz, tá? Mas fora da ideologia binária ou do pensamento binário, nós vemos que você está certo e a outra pessoa também está certa. O que acontece muitas vezes hoje em dia é que as pessoas elas procuram fazer guerra para marcar territórios. Elas procuram batalhar uma contra as outras para que a sua voz seja ouvida, para que a sua capacidade intelectual venha a ser pintada no quadro da mente das outras pessoas. Tá entendendo? E as pessoas fazem guerra simplesmente por esse motivo, porque elas querem se sobressair umas sobre as outras. Agora, há uma coisa muito interessante que nós podemos observar. Guerras durante o mundo inteiro, se nós formos olhar na história do nosso mundo, do nosso planeta, nós podemos ver que as guerras, elas matam pessoas. Nós podemos ver que uma grande minoria sobrevive quando uma grande maioria morre em defesa de uma determinada ideologia, de uma forma de ser, de uma forma de pensar. E não é isso que nós queremos. Nós queremos a união. Nós queremos a união das pessoas. Assim como Jesus fez, ele pegou 12 pessoas e conseguiu unir essas pessoas que não tinham entre elas apego algum, tá? Eles não tinham apego algum. E o último deles foi Paulo, que sendo perseguidor da igreja, Jesus o uniu aos apóstolos, que foi considerado um dos maiores apóstolos da história da humanidade. Então, ao invés de nós divergirmos, ficarmos na guerra, naquela guerra que viviam os samaritanos, que eles não falavam com os judeus, simplesmente por uma ideologia humana, porque um dizia que tinha que orar no monte, o outro dizia que tinha que orar na terra. Gente, nós não podemos viver mais nesse tempo. Isso não é para nós. Isso não é para nós de forma nenhuma, tá? Jesus trouxe para nós união, Jesus nos trouxe liberdade, Jesus nos trouxe tudo aquilo que nós precisamos para vivermos felizes aqui
e termos tudo que nós precisamos para que nós possamos viver eternamente de acordo com aquilo que ele pregou: amor, paz, prosperidade, liberdade, vida de intimidade com o Pai, vida de intimidade com Deus. Foi isso que ele prometeu, foi isso que ele trouxe para nós. E não vai ser diferente disso. Então, ao invés de nós ficarmos iguais os samaritanos e os judeus naquela época, por que nós não aderimos à cultura da convergência? Ou seja, aquilo que eu sei se une àquilo que você sabe, nós criamos uma ideia e vemos se essa ideia se encaixa nos padrões da Bíblia. Se se encaixar, nós começamos a colocar em prática e nós iremos ter de Deus algo muito melhor do que aquilo que nós já temos. Entendeu? Então, assim, os dois, se nós voltarmos, por exemplo, do número 6, que para mim é 6 e para outra pessoa é 9, nós vamos ver que os dois estão certos. Não é necessário um estar certo e o outro estar errado. Os dois podem estar corretos, dependendo da forma que se vê o problema, a dificuldade ou a situação, tá? Perceba que na prática, né, Jesus foi o que Jesus fez no relato de João, capítulo 4, versículo 7. E também nós vemos ali no versículo 19 a guerra ideológica que foi causada entre aqueles povos lá há anos e ainda persistia. Essa guerra, ela insiste, né, trazendo para nós ali uma reflexão sobre quantas guerras nós trazemos de nossos avós, de nossos pais, coisas que nós aprendemos com eles que não nos deixa ser livres, que nós só colocamos adiante uma forma errada de ver a vida, uma forma errada de seguir a Deus, uma forma errada de ler a Bíblia, e nós continuamos seguindo com essa ideologia porque nos foi ensinado. Veja que no povo samaritano, aquele povo que também Deus falava com eles, o próprio Jesus falou que amava eles, aquele povo, também era amado por Jesus. Tanto é que Jesus trouxe salvação para aquela mulher naquele momento, né? A grande discussão deles era onde se devia orar. Queridos, hoje nós sabemos que nós podemos conversar com Deus, a oração é uma conversa com Deus, com Jesus, em qualquer lugar. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, em casa, através dos louvores, no carro, uma conversa normal, aproveitando até, entrando entre parênteses aqui, eu posso até aproveitar e dizer assim: tá de máscara, aproveita para falar com Deus, ninguém vai te chamar de doido, ninguém vai estar vendo você mexer tua boca, abrir tua boca. O que te impede de estar orando, de estar falando com o Pai? Entendeu? Nada te impede isso. E a guerra ideológica deles era onde se devia orar, meu Deus. Se fosse eu na época, no meio daquele povo, eu ia dizer para eles: meus amados, pelo amor de Deus, sejam inteligentes. Por que vocês ficam brigando? Porque um diz que é para orar lá em cima, o outro é para orar lá embaixo. Gente, a gente não pode trazer guerras de outras pessoas para a nossa vida. Isso atrapalha a nossa vida espiritual com Deus. Nós temos que estar baseados e firmados na Bíblia, na palavra de Deus, que é o próprio Deus em forma de palavras. Nós não podemos esquecer de forma nenhuma quem que morreu por nós, quem que fez tudo por nós, quem que nos deu salvação. Meu querido, não foi o teu pastor, não foi o teu ministério, não foi a tua congregação que fez isso, foi Jesus. Então o teu foco, a tua adoração, a tua obediência 100% deve ser unicamente para Jesus. As outras coisas você deve questionar.
Você deve tentar entender, você deve perguntar por quê. Não deixar os homens agirem da forma que eles bem entenderem, você vai lá e segue essas pessoas sem questionar, sem nada. Entendeu? O supremo pastor é Jesus. Entendeu? E a guerra deles era essa. Eu tenho que orar no monte. Não, você tem que orar em outro lugar. Não, nós não vamos fazer isso. Na comunidade Gente Livre, nós não vamos fazer isso. Eu quero que vocês aprendam a ser independentes espiritualmente. Vocês não dependam das minhas orações. E vocês não dependam das orações de outras pessoas. Que vocês não sejam dependentes de uma revelação, de uma profecia. Não! Você tem acesso direto ao Pai. Você tem acesso direto ao Senhor Deus de Israel, que após a consumação da cruz e a ressurreição de Jesus Cristo, se tornou Deus do mundo inteiro, não somente Deus de Israel, né? E você tem acesso direto. O que te impede? O que te impede? Jesus já rasgou o véu do templo. Ele já rasgou essa separação que você teria que depender de outro ser humano para ter acesso com Deus. Tá? Então nós não temos mais isso e não vamos seguir essa ideologia, dessa guerra ideológica de forma nenhuma, né? Então, quantas guerras são causadas por nós porque queremos tomar algo que é celestial para nós? Quantas guerras a igreja antiga chegou guerrear contra outros ministérios. Ministérios contra ministérios. Pode olhar que as pessoas mais antigas, acima de 40 anos de idade, elas sabem do quanto que a Deus é Amor falava da Assembleia, falava mal da Assembleia, fazia questão de entrevistar demônios e falar mal da Assembleia, dizer que gravar em fita de videocassete e dizer que ele estava lá dentro da Assembleia de Deus. Quantas vezes nós vemos isso, nós vimos isso, quantas vezes nós ouvimos isso? Isso é guerra ideológica, simplesmente guerra ideológica. Quando que a Assembleia, por sua vez, falavam que todos os da Deus e Amor eram burros, não entendiam nada de Bíblia. E de fato, um está certo e o outro está certo. Ou então, também é um fato de que um está errado, o outro está errado. Porém, a reflexão é, de onde eles trouxeram isso? De onde eles aprenderam isso? Eles aprenderam com seus pastores, os próprios pastores, a própria liderança era quem fazia eles brigarem entre si. Sabe por quê? É como se eles quisessem tomar para eles a patente celestial. É como se eles quisessem que a presença de Deus só tivesse manifestada dentro da congregação deles. Trazer o monopólio da presença de Deus para eles. E não é assim. Jesus morreu e ressuscitou pelo mundo inteiro. Não foi pelo ministério A, pelo ministério B, pelo ministério C. De forma nenhuma. Se você vê isso por aí, querido, repreenda. Fique contra isso. Isso é guerra ideológica. Simplesmente guerra ideológica. Isso não pode seguir adiante de forma nenhuma, tá? Jesus morreu por todos, ele ama a todos e ele quer salvar todos, tá bom? Então o verbo vem, o verbo é Deus, né? Ele que agiu e age desde o início do mundo e acaba com a guerra ideológica com apenas uma frase. No versículo 23 do mesmo capítulo ele diz assim, ó: mas virá o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus destruiu essa guerra ideológica. Jesus detonou, Jesus acabou com esse negócio de Deus só está dentro da Assembleia, só está dentro da Deus é Amor, só está dentro da Batista, só está dentro no A, no B, no C, até o alfabeto inteiro. Jesus acabou com isso, Jesus destruiu isso com um só versículo.
com uma só palavra que ele falou: e chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se Jesus participasse da guerra ideológica, ele ia dizer assim: vai chegar um tempo em que o povo de Israel, que são verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade. Mas ele não falou. Ele falou dos verdadeiros. Sabe quem são os verdadeiros? Somos eu e você, que não aceita a ordem de um homem, que não aceita a autoridade sobrenatural de um homem, que também erra, que também peca, sem questionar. Tá? Os verdadeiros adoradores somos nós, que trazemos a glória de Deus e colocamos tudo para Deus. Toda honra, toda glória, toda adoração, nós colocamos para Deus. Nós não brilhamos. Se Deus chegar perto de nós, nós nem existimos, porque a existência dele sobrepõe e todas as coisas. A presença de Jesus sobrepõe todas as coisas. E nós já não mais existimos para nós mesmos. Nós existimos unicamente para o Senhor Jesus. E novamente eu vou ler esse versículo 23, que é um dos mais lindos de todos. Mas virá o tempo, de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, meus queridos, verdadeiros. Quem é você? Você é verdadeiro ou você é falso? O que você quer? Você quer ser dependente dos outros, das orações dos outros? Ou você quer ser independente espiritualmente? Agora, veja bem, se você for um dependente e a outra pessoa estiver passando por dificuldades e não estiver bem espiritualmente, você vai depender de alguém que está no buraco ou que está no fundo do poço? Você quer depender mesmo de uma pessoa assim? Quantos pastores já vieram conversar comigo e dizer assim: Leonardo, eu não estou conseguindo orar nem para mim mesmo, quem dirá para as outras pessoas. Mas mesmo assim eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eles vão achar ruim, eles vão achar que eu estou desviado, vão achar que Satanás está tomando de conta da minha vida. Queridos, olha que absurdo. Olha que absurdo uma coisa dessas. Nós não podemos passar por isso de forma nenhuma. Nós não podemos ser dependentes espirituais de humanos, de outras pessoas, de forma nenhuma. Nós precisamos ser livres, ter o nosso encontro com Cristo, ser liberto do nosso próprio desejo, da nossa própria vontade, dando toda a honra e toda a glória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Ele que comanda a nossa vida. Tá entendendo? Então, toda essa guerra ideológica, toda essa coisa é para nada, é só para as pessoas querendo trazer a glória de Deus para si. Só isso. E isso me entristece muito, isso me deixa muito pensativo, não me deixa desanimado, porque aqui na terra nada me desanima, tá? Mas isso me deixa muito pensativo e me faz pensar, as pessoas usam a cabeça para quê? Para pensar ou para ter pensamento? Porque quem usa a cabeça para pensar, ela se esforça, ela vai buscar a palavra de Deus, ela vai perguntar para Jesus o que significa aquele versículo. Ela tem uma conversa diária com Jesus, dizendo: bom dia, Pai. Eu espero que meu dia seja ótimo, porque eu sei que foi o Senhor que me concedeu esse dia. Mas a pessoa que só tem a cabeça só para ter pensamentos, essa pessoa, ela é assim, ela fica parada e surge um pensamento. Ela fica sem fazer nada e surge outro pensamento. E a cabeça dela tá tão cheia de ideia, são tantos vídeos de pregação, são tantas ideologias diferentes, são tantos ministérios, são tantos pastores que ela escuta ou que ele escuta durante o dia, que ela nem sabe mais o que é verdade. E ele nem sabe mais o que é verdade. E um vídeo atrás do outro, você nem sabe mais o que Jesus quis dizer, porque a mesma ideia no pensamento de 1 milhão de pessoas está causando confusão na tua cabeça. E aonde que você tira todas essas confusões?
eu te aconselho a ler a Bíblia. É ela que vai tirar essas confusões da tua cabeça, ela que vai tirar essas dúvidas, essas dificuldades da tua cabeça. É ela, o próprio Deus manifestado em palavras, que vai fazer com que você venha compreender qual o caminho correto. Você precisa disso, tá? No versículo 22, Jesus não disse que eram os samaritanos, que os samaritanos estavam errados, nem falou que os judeus estavam certos ou errados, né? Destruindo toda a prática de pensamento binário. Lembra do pensamento binário que nós falamos, né? Aí nós vemos, nesse caso, quando o verbo, que é a palavra correta, que é a Bíblia, quando ele está presente, as ideias desistem da guerra e se unem para a paz. Guardem essa frase. Quando o verbo está presente, as ideias desistem da guerra e se unem para a paz. Tá? Então, queridos, Jesus, ele transforma todas as coisas desde que nós venhamos reconhecer o seu poder, desde que nós venhamos reconhecer que ele pode fazer isso e venhamos a acreditar. São essas condições para que nós venhamos entender todo o caminho do Evangelho. Mas, primeiro, a gente tem que desistir de nós mesmos, tá? Isso é um pouquinho pesado isso, mas de forma prática nós desistimos da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo e começamos a entender qual o desejo de Jesus Cristo para a nossa vida, tá? Um desses desejos é que nós vamos renunciar a nós mesmos, nossas vontades, nosso ego, nosso desejo mais íntimo, mais profundo. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos destruir. Nós precisamos entender que o maior mal que existe está dentro de nós mesmos. E eu não estou falando de Satanás, porque Satanás foi vencido na cruz do Calvário. Ele não foi destruído, ele foi vencido, tá? Hoje em dia, Satanás não toca mais em nós. Demônios nenhum toca mais em nós. Porque na cruz do Calvário, o sacrifício que Jesus fez e depois da ressurreição de Cristo, ele venceu todas essas coisas, tá? Então o diabo tem poder, tem força, sim, mas ele não toca mais em nós, ele não toca mais em mim, não toca mais em você, desde que nós tenhamos ciência, nós estejamos cientes de que o sacrifício de Jesus é o suficiente. Desde que nós tenhamos na nossa fé, na nossa convicção, de forma intacta, que Jesus é o suficiente para nos livrar de todas as coisas, para manter a nossa saúde intacta, para manter a nossa vida financeira sempre bem produtiva, para nos dar inteligência para plantação, tanto material como espiritual. Nós precisamos entender uma série de coisas a qual a Bíblia nos revela. Porém, nós só vamos entender isso se nós começarmos a criar o hábito da leitura diária da Palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos criar o hábito de ler o próprio Deus vivo manifestado em palavras. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, no início de tudo isso que nós conhecemos como mundo, no início de tudo isso que nós conhecemos como a nossa casa, esse planeta lindo, no princípio de tudo era o Verbo. O Verbo estava com Deus, ou seja, a palavra que é Jesus estava com Deus. E o Verbo era Deus. Como a palavra está dizendo que era como se relacionasse ao passado,
Hoje nós podemos dizer que o Verbo é Deus, porque Jesus não pode ter passado e ficar no passado. Jesus é passado, presente, futuro, eterno. Jesus não teve começo e não vai ter fim. Ele é, simplesmente ele é. Então, ele é a palavra. E por isso, por esse fato, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Nós precisamos compreender a palavra de Deus de forma lida em texto e contexto. Nós precisamos entender qual que era a cultura de Israel e qual é a nossa cultura. Nós precisamos compreender o que era destinado para o povo judeu e o que é destinado para os gentios, que somos nós. Nós precisamos compreender uma série de coisas. Não é simplesmente ler um versículo, criar uma ideia em cima dele e dizer, agora sim eu estou firme, agora sim eu estou livre. Não, não tá. Você só trocou uma religião por outra. Você só trocou a idolatria do catolicismo pela idolatria evangélica, porque é o que existe. No catolicismo, você idolatrava imagens de esculturas. No evangelismo, no meio dos evangelhos, você idolatra pastores, pregadores, missionários, hinos vingativos, né? Hinos como aquele, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Essa coisa vingativa, essa guerra, eu não quero isso aqui no grupo, eu não vou ensinar isso para vocês. O que eu vou ensinar para vocês é que vocês em guerra, a grande maioria perde, poucos ganham. Vocês unidos, todos ganharão. Tá bom, queridos? Gratidão a Deus pela vida de vocês. E não esqueçam da frase, tá? Quando o Verbo está presente, as ideias desistem da guerra e se unem na paz. Tá bom? Gratidão a Deus pela vida de vocês. Compartilhe esse áudio. Traga mais pessoas para o grupo. Tem o meu grupo lá no YouTube. Leve essas pessoas para lá para que elas possam escutar uma mensagem que vem da parte de Deus. Tá bom, queridos? Gratidão a Deus mais uma vez pela vida de vocês e a todos uma boa noite.